com um projeto de eletivo de base sobre drogas lícitas e ilícitas no meio familiar e comunidade. Bom, pessoal, sou o professor Luan, estou sendo entrevistado aqui pela aluna Maria Rita, para falar um pouco sobre a minha opinião sobre a questão de drogas lícitas e ilícitas, certo? Pois bem, é um tema bastante interessante, um tema bastante atual, que se vigora nos dias de hoje com muita frequência, certo? E que é necessário fazer esse debate, fazer essa conscientização. Quando se fala de drogas lícitas e ilícitas no meio da juventude, da sociedade na qual aquela juventude está inserida, é um tema de grande relevância porque os nossos jovens, como a gente sabe, o jovem, como passa a fase de adolescente, entra de fato na juventude, o jovem ele está num processo de descoberta, está num processo do vigor físico, emocional, tudo é novo para ele, e aquilo que é novo gera uma sensação, podemos dizer assim, de prazer, E aí, nesse contexto, entra as drogas, porque muitos jovens eles têm contato com drogas, dependendo da amizade, do contexto que ele está inserido. As drogas são apresentadas para eles. E aí eles veem nas drogas uma forma de prazer momentâneo, As drogas como algo que vai lhe gerar uma sensação diferente, certo? Só que muitas vezes não é apresentado também para ele as consequências que essa nova descoberta pode trazer para ele. Porque as drogas, ela vai gerar um tipo de dependência, geram um vício, podemos dizer assim. O corpo, ele passa a depender daquilo. E aí vai gerar uma série de como é que eu posso dizer, uma série de consequências, tanto emocional, físicas e psicológicas. E aí o jovem, ele passa a depender exclusivamente daquilo, o seu organismo. Embora ele tenha prazer momentâneo, mas aí o meio, o seu corpo, a sua mente, ela passa a ter sérias consequências, certo? E aí começa a se instaurar uma série de problemas no convívio familiar, no contexto da escola, aonde aquele jovem está inserido. Então, é necessário debater um pouco, falar um pouco sobre a questão do uso de drogas, apresentar o lado positivo, que para muitos só vê o lado positivo, da sensação temporária, mas tem que ver também o problema que as drogas traz para você no auge da sua vida, certo? Porque você não vai ter mais uma vida equilibrada, você vai ter uma vida de dependência, uma vida onde você não vai conseguir basicamente se concentrar nos estudos, uma vida onde você vai ter um desequilíbrio do seu corpo e por aí vai, E aí a gente vê, numa escala maior, independente da localidade, a série de problemas em que a nossa sociedade se encontra. E são muitos jovens que acabam entrando no tráfico, por conta das drogas, acaba tendo uma vida totalmente desequilibrada, ficando marginalizados nas sociedades em si, porque a droga, ela traz essa série de prejuízos. Muito obrigada. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, tudo. Eu queria saber, na sua opinião, por que é tão difícil abandonar as drogas, sendo que as pessoas sabem dos riscos dela? É porque, assim, não é apenas o uso das drogas não é apenas assim vontade, assim, força do querer, mas também envolve também alterações químicas e também fatores emocionais profundos, que é o uso dessas substâncias fazem sensações de alívio, prazer, que estimula a liberação de dopamina, que é um neurotransmissor que é a sensação de recompensa. Aí, com o tempo, o cérebro acaba se adaptando a receber essas sensações e acaba se tornando dependente delas. Além disso, também algumas pessoas usam como escapatórias para problemas como solidão, depressão, tristeza, problemas familiares e outros traumas. E com o tempo, quando a pessoa tenta parar de usar essas substâncias, esses problemas voltam com força, tornando o processo doloroso e também fazendo com que o indivíduo tenha mais chance de ter recaídas e voltar ao uso dessas substâncias, que esses vícios assim são como a pornografia.
E como qualquer outro vício que existe a liberação de dopamina, que a pessoa tem o cérebro exige mais estímulo desse neurotransmissor, dessas sensações. E acaba sendo um processo difícil, por isso o indivíduo tem que ter apoio emocional, ajuda psicológica, apoio da família, da comunidade, do seu ambiente, tem que ter esses apoios, além também, em casos mais graves, também até tratamento médico. Então, eu acho que é um processo bem difícil. Boa tarde, Gabi, tudo bem? Boa tarde, eu tô bem. Eu queria saber, na sua opinião, como as drogas podem afetar no meio familiar. Eu acho que afetam negativamente, porque além de ser prejudicial para a pessoa que está usando, que é um familiar da gente, eu me colocaria pensando no meu irmão usando drogas. Eu me sentiria muito mal, porque eu não saberia quando ele estaria sob o efeito das drogas, eu não saberia quando ele estaria bem, né? Estaria em si. Eu não me aproximaria tanto dele, isso ia cortar os laços familiares. E pensar que no Brasil existem tantos jovens, até crianças dependentes das drogas, a gente fica muito triste de ver um cenário assim no Brasil, porque tem potencial para ser um dos países com a educação mais elevada e a gente vê jovens que desistem da escola, que vivem marginalizados. E é isso. Bom dia, Andressa, tudo bem? Bom dia, estou bem, você? Tô bem. Eu queria saber, na sua opinião, como o consumo e acesso às drogas estão hoje em dia. Hoje em dia, o consumo e o acesso às drogas estão bem mais fáceis. Muitas pessoas, principalmente os jovens, têm tido acesso bem mais cedo, seja por curiosidade ou por influência de amigos. E acho isso muito preocupante, porque isso pode causar muitos problemas à saúde, seja mentais ou pulmonar, e também na convivência social. Obrigada. Maria, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Você acha que algumas companhias podem influenciar o uso de drogas? Na maioria dos casos, sim, porque como está no processo da adolescência, pela juventude, as mentes dos adolescentes estão, se desenvolvendo, querendo descobrir coisas novas, coisas mais radicais. Então, acho que isso pode influenciar muito, por exemplo, na queda mesmo de estudo, isolamento, falta de apetite, entre outros. Obrigada. Oi, Bia, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu queria saber, na sua opinião, o que é dependência química. A dependência química é uma doença onde a pessoa perde o controle sobre o uso de uma droga e sente necessidade física e psicológica de consumi-la constantemente, mesmo sabendo que faz mal. E com o tempo, a pessoa precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito e acaba sofrendo sintomas de abstinência quando tenta parar. Bom dia, Sabrina, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber quais são as consequências que um usuário pode ter ao usar drogas no corpo e na mente. Doenças cardíacas e respiratórias, mudança de humor, problemas mentais como ansiedade e depressão. A gente pode notar sinais de alerta em pessoas que podem estar usando drogas. Em muitos casos são as mudanças de comportamento, falta de apetite, insônia, a queda de rendimento nas escolas e acho que isso. Olá, me chamo Sara, trabalho na área da saúde, sou enfermeira e vou falar um pouquinho para vocês como o uso de drogas afeta o tratamento de pacientes hospitalizados. O consumo de drogas ele afeta negativamente o tratamento de pacientes hospitalizados de várias formas, como por exemplo, prolonga o tempo de internação ou recuperação de pacientes no pós-operatório. As drogas elas também
podem ter interações perigosas com as misturas de medicamentos prescritos. Pode ter impacto também na recuperação e pode afetar também a saúde física e mental. Doenças cardíacas, respiratórias, hepáticas e transtornos mentais. E outros sintomas também de abstinência, como ansiedade, depressão, fadiga, nervosismo, náuseas, vômito, sudorese, dores no corpo, alterações de humor, alucinações e confusão, entre vários outros fatores. Boa tarde, pessoal. Sou o professor Joandres, trabalhando com eletiva na primeira série Sala Fora. O tema da nossa eletiva é drogas e juventude. A nossa intenção com esse projeto é de conscientizar os jovens, a comunidade escolar, a sociedade em si, com relação às drogas. Ao longo das nossas aulas, do nosso projeto, nós vimos que os problemas das drogas, ele não é uma causa única, né? Envolve saúde, envolve educação, afeto, escolhas e oportunidades. Quando falamos em drogas, nós estamos discutindo apenas as substâncias, né? As substâncias que é a droga. Nós estamos falando de vidas, de famílias que lutam com pessoas envolvidas nas drogas, de jovens, de pessoas que muitas das vezes encontram na droga uma fuga, né? E não um caminho. E o nosso objetivo é conscientizar, pois a prevenção ela começa com a informação, né? O cuidado começa com o acolhimento dessas pessoas. E isso depende de nós. As drogas, elas podem destruir, né? Mas o conhecimento, ele constrói. Esperamos que esse nosso trabalho inspire a ter mais conversas, mais ações com relação às drogas, nas escolas, na comunidade, nas famílias e nos espaços onde nós convivemos, né? Pois a droga ela tem destruído bastante famílias e, sobretudo, os jovens. Esse é o nosso trabalho. Esperamos que isso, de certa forma, conscientize alguém, que é os jovens, como eu já falei. E é isso.